Fala família, estamos aqui de volta e vou falar sobre um pouco de geopolítica, falar sobre o Trump, sobre a questão da deportação em massa, sobre a compra da Groenlândia e sobre a Colômbia. Vamos lá, vamos começar com o mais polêmico, que é a deportação em massa. Gente, essa questão de deportação em massa dos Estados Unidos, primeiro, os Estados Unidos é um país de imigrantes. Então, os Estados Unidos não funcionam sem imigrantes, principalmente a parte sul da Califórnia. Então, deportação em massa de tudo que é imigrante que está lá ilegal não vai existir. Não tem como existir. Os Estados Unidos não têm condições de funcionar sem esses imigrantes. Essa é a realidade, entendeu? Porque o americano médio ali já não quer fazer aqueles trabalhos que geralmente o imigrante faz, aqueles trabalhos de cozinha, aqueles trabalhos mais pesados, braçais, de construção. Então, sobra esse trabalho para o imigrante, né? O que estava acontecendo e como que eu vejo de forma positiva isso que está acontecendo agora? Meio que abriu as pernas demais, estava sem controle lá, então estava entrando muita gente. Isso prejudicava até o imigrante que já estava lá dentro do país. Por quê? Veja, se você antes tinha emprego da construção e pagava, digamos, $20 a hora, quando abriu muito as pernas lá, abriu a fronteira mesmo, o que era $20 se transformou em $15 a hora, depois $12 a hora e depois não teve mais emprego. Então havia um déficit de emprego muito grande nos Estados Unidos. O objetivo dessa deportação, que fala em massa, é na verdade só tirar quem realmente já está fora da lei há muito tempo, ou então cometeu algum crime dentro dos Estados Unidos. E crime, se diga esses crimes graves, muitas vezes, né? Porque muitas vezes ali digamos, andar fora da velocidade, né? Você toma uma multa ali, andar sem carteira, você comparece na corte ali e tenta resolver, né? Agora, quando é uma coisa muito séria, né? Realmente dá deportação. Porque outras questões você passa por um juiz, o juiz analisa o seu caso, né? E não me parece que foi o que aconteceu, inclusive em relação à Colômbia. Então, só fechando esse assunto, não vai ter essa deportação em massa que o pessoal está falando, porque os Estados Unidos não funcionam sem imigrante. Não funciona, tá entendendo? É como se fosse aqui, por exemplo, o Brasil. Digamos que o brasileiro médio aqui não quisesse mais trabalhar em restaurante como garçom, e aí viesse gente da Venezuela pra cá, entendeu? Você quer comer, você quer ir pro restaurante, você quer que tenha um cozinheiro lá, você quer que tenha um garçom, porque se não tiver, não funciona. Como é que você vai sair à noite, vai para algum local, algum restaurante e tá fechado o restaurante? Tá entendendo? Então é isso, esses trabalhos assim, que geralmente subemprego, lá que você ganha aqui como se fosse um médico aqui, esse subemprego lá existe, vai sempre existir, não vai acabar. Pode vir o Trump, pode ser reeleito o Trump 10 vezes que vai continuar esse subemprego lá. Porque os Estados Unidos precisam disso para sobreviver, para existir. Ok, vamos partir agora para a questão da compra da Groenlândia. Digamos que os Estados Unidos comprem a Groenlândia. É viável isso? É possível? Olha, é bem improvável que isso vai acontecer. É bem improvável. Por que é bem improvável? Primeiro, a Groenlândia precisaria se desvincular da Dinamarca. A Groenlândia pertence à Dinamarca. A Dinamarca injeta lá 500 milhões de dólares para manter a Groenlândia. Então, assim, é um dinheiro que vincula a Groenlândia à Dinamarca. Então, se os Estados Unidos quisessem comprar a Groenlândia, primeiro ela teria que se desvincular da Dinamarca, né? E hoje
Hoje, digamos que os Estados Unidos fosse pagar, eles pagariam cerca de 50 bilhões de dólares para comprar a Groenlândia. Existe histórico, por exemplo, os Estados Unidos comprou o Alasca em 1860 por 7 milhões de dólares, né? E se existe esse histórico, pode ser que se repita, né? Eu não vou dizer que é impossível, eu acho improvável, eu acho bem improvável. Eu acho que isso daí é mais difícil de acontecer do que a construção do muro lá do México, né? Já existe muro, né? Já existe uma barreira lá, né? Mas comprar a Groenlândia é algo um pouco assim acima do provável. Se acontecer, aí pode esperar uma dinastia Trump. O Barron lá, o filho dele vai ser o príncipe. Aí você pode esperar um reinado lá, se isso acontecer. Em relação a... Tô meio gripado ainda. Em relação a questão da Colômbia. A Colômbia recusou um avião militar de pousar trazendo pessoas deportadas. Por que a Colômbia fez isso? A Colômbia fez isso pela forma como foi feita, entendeu? Não é porque simplesmente recusou a entrada de pessoas que vinham dos Estados Unidos, mas foi porque foram levados em um avião militar. Isso meio que eles se doeram, entendeu? Porque um avião militar não tem o conforto de um avião civil. Vieram para o Brasil deportados, pessoas vieram, mas foram em um avião civil. Então tem um certo conforto, né? Um conforto entre aspas, porque as pessoas vieram algemadas, né? E esse é o procedimento que eles vão fazer. Eles não vão trazer pessoas sem ser algemadas dentro do avião, porque inclusive podem fazer um motim, podem querer derrubar o avião, enfim, as pessoas às vezes podem enlouquecer, né? Então, para a própria segurança dessas pessoas, foi necessário algemá-las, né? E elas não vinham algemadas, só que dentro de um avião comercial, um avião civil, né? E não um avião militar. Foi essa a grande questão lá da Colômbia. Só que aí os Estados Unidos responderam de forma bem dura mesmo, falando que vai tarifar em 25% os produtos que vierem da Colômbia. E se não resolver, vai para 50%. Aí a Colômbia baixou o tom também, né? Porque senão a Colômbia vai à falência. O principal parceiro comercial da Colômbia é os Estados Unidos, né? Então, assim, isso foi até bom, de certa forma, porque tirou o Brasil um pouco do foco, entende? Porque o Brasil está no foco agora, e não num foco muito bom, né? Porque o STF está investigando meio que o ministro, o Elon Musk vai ser um ministro, vai ter uma prerrogativa de ministro no governo do Trump. Então, pela primeira vez, o governo brasileiro está investigando um ministro americano. Isso é muita coisa, é pesado, é muito sério isso, né? Provavelmente a relação do Brasil, assim como a Colômbia, vai se restabelecer por questões diplomáticas. Embora o Trump tenha falado, ele deu um discurso, né? Perguntaram sobre o Brasil e ele falou assim que o Brasil, que a gente precisa muito mais deles do que eles da gente, que eles não precisam da gente. De certa forma, eu concordo. Os Estados Unidos é enorme, né? Tem uma economia pujante e tem feito parcerias, por exemplo, com a Argentina. Só que não se compara, gente, a economia argentina com o Brasil. Para vocês terem ideia, a Argentina é grande, é como se fosse Amazonas e o Pará. Ou seja, é como se fosse 2 estados brasileiros, a Argentina. Porém, o Brasil tem 27 estados, e mais o Distrito Federal. Então, a Argentina é só 2 estados brasileiros. Não tem como ela prover tudo que os Estados Unidos precisam em questão de agro, minério de ferro. Não tem como. É impossível. A gente, mesmo
uma eficiência máxima, não consegue prover. Então a relação com o Brasil vai continuar. Não tem essa... Caraca, cara, doido. Então não tem essa loucura de falar que vai cortar a relação com o Brasil. Agora, com certeza, os Estados Unidos vai reinar agora na América Latina, né? E assim, meio que o Trump também não vai bater muito de frente com o Putin. Não acho que vai bater muito de frente com o Putin, porque o Putin tem um apoio da China, entendeu? Não é muito inteligente bater de frente com o Putin. Também ele nunca bateu de frente com o Putin. No governo anterior ele tinha uma boa relação com o Putin, né? Então provavelmente essa relação vai se manter. Ele tinha falado também que ia taxar tudo da China também. Falou, não, vamos esperar fevereiro, vamos ver direitinho. Porque senão ele ferra com a economia americana também. Inclusive o Elon Musk tem parcerias com a China na fabricação dos carros da Tesla. Então assim, o Trump, gente, ele é muito assim... Ele é muito negociador. Entendeu? Ele é aquele negociador forte que chega assim e fala assim, não quero mais esse negócio não vou mais negociar, não vou mais comprar isso não. Do tempo do real estate, né, da parte que ele fazia de compra e venda de imóveis, né. Então ele mantém essa forma forte de negociar. Ele não é um cara assim que talvez não, ele já chega assim, não quero mais. Aí a outra parte quer vender e fala, não, mas e se eu oferecer tal? Fala, então me dê tanto, por tanto, que eu compro. Então o Trump tem muito essa questão da negociação dele, que é muito forte. Então é só isso, é só uma questão de personalidade de governar, né? Só que assim, em relação a visto para os Estados Unidos, eu creio que não vai alterar tanto assim. As pessoas se amedrontam muito, mas vai continuar da mesma forma. Não acho que vai ter tanta dificuldade para a entrada legal nos Estados Unidos, porque o americano precisa de gente e o americano precisa de boas relações com os países. Não tem como, gente. Por mais que os Estados Unidos seja hoje o líder mundial, ele não tem como ficar batendo de frente com todo mundo, com a América Latina, com a Europa, com a China, com a Rússia. Isso não é viável, né? Isso foi o que o Bigodinho fez na Segunda Guerra Mundial. O Bigodinho fez isso, lutou contra os ingleses, foi lá, lutou contra os russos e meio que quis lutar contra todo mundo. Perdeu, né? Perdeu a Segunda Guerra Mundial por causa de vários frontes de batalha. Você não pode achar que vai ter vários frontes de batalha e você vai conseguir lidar com todos eles simultaneamente. Não tem como, entendeu? Agora ele é assim, o Trump ele é assim, ele vem com essas bravatas dele, fala de forma bem forte, bem forma que meio que parece que é real, mas não é tão real assim não. Então é isso, só fazendo uma breve análise, né, do que está acontecendo em relação à geopolítica mundial. E segue mais vídeos nesse sentido aí. Manda seus comentários aí, que tipo de vídeo você gostaria, coisas que você gostaria que eu comentasse. E vejo vocês no próximo vídeo, família.